no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 5. Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 5. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, pare tudo que você estiver fazendo, pegue uma caneta, pegue um papel e vamos tirar lições preciosas nessa noite. Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 5, diz assim para nós: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Repita comigo: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Note comigo: venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que não muda, a Tua palavra, Deus, que é a nossa única esperança. E, ó Pai, diante de um texto tão maravilhoso, de verdades, ó Pai, tão surpreendentes, me sinto completamente incapaz, ó Deus, de tarefa, ó Deus, tão grandiosa. Mas desde já, ó Pai, rogamos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, pela unção do Espírito Santo, para falar, ó Deus, com autoridade, para falar, ó Deus, com simplicidade, e para falar, ó Deus, com objetividade. Pai, muda vidas nessa noite, toque corações nessa noite, mova vidas para Ti, ó Pai, nessa noite, que haja conversões, ó Deus, pela glória do Senhor, que haja cura, ó Deus, pela glória do Senhor, que haja restauração, ó Deus, para a glória do Senhor. E que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação, não só, Deus, da parte daquele que fala, mas de todos que vão ouvir, ó Deus, essa mensagem. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. A esperança em meio às lágrimas, a esperança em meio às lágrimas, é fato, e um fato inequívoco, e também inegável, que o homem, sim, o ser humano, ele é um ser religioso. Carregamos no nosso DNA, desde o momento que nós nascemos, o DNA de adorador. Nós precisamos adorar algo. Calvino vai dizer que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E por colocarmos ídolos em nossos corações, muitas das vezes esses ídolos ocupam o nosso tempo, ocupam a nossa vida, ocupam todo o nosso ser, e inevitavelmente nós vamos colocar nesses ídolos a nossa esperança. E o homem, como eu disse aqui, ele precisa de esperança. O homem não vive sem
esperança. Ele deposita a sua esperança em variadas coisas. Isso não é de hoje, isso não é desse momento, é ao longo de toda a história. Mas infelizmente, aquilo que o homem tem depositado a sua esperança tem fracassado, e fracassado de forma miserável. Marcelo, se puder, traz o microfone sem fio, por favor. Tem fracassado de forma miserável. E a falta dessas coisas cobrirem as nossas expectativas de esperança tem nos feito muitas das vezes chorar, ficar angustiados, e muitas pessoas têm tirado até a sua própria vida. Só um minuto, por favor. Ok? Todo mundo me ouvindo bem? Tem feito tirar a sua própria vida. Porque essas coisas nas quais nós temos depositado a nossa confiança têm falhado, têm ruído e têm nos deixado desesperados. Sabe por quê? Muitas pessoas têm colocado a sua esperança no dinheiro. Pessoas correm atrás de dinheiro. Pessoas lutam pelo dinheiro. Pessoas investem toda a sua saúde, toda a sua força, toda a sua capacidade para conquistar dinheiro. E muitas das vezes, quando tem posse de dinheiro, ali ela não encontra a esperança verdadeira. Isso me faz lembrar do jovem rico, que ao ser confrontado por Jesus sobre o fato dele deixar todas as suas riquezas e seguir a Jesus, que era de fato uma verdadeira esperança, ele disse não. E revelou o que de fato controlava a sua vida e o seu coração: o dinheiro, porque muitas pessoas têm colocado a sua esperança no dinheiro. Outros, porém, têm colocado a sua esperança em si mesmos. Quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas cheias de si, quantas pessoas que olham para o espelho e entoam o cântico, o louvor, com um grande és tu, de frente para o espelho. Porque o ser humano é um ser orgulhoso. Jonathan Edwards vai dizer que o orgulho do ser humano é como cebola. A cada casca que você tira aparece outra. A cada camada que você tira aparece outra, porque nós somos orgulhosos e muitas das vezes nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio poder, e ali depositamos a nossa esperança, mas temos falhado. Outros, porém, meus queridos, têm colocado a sua esperança na religião. Quem sabe aderem a uma religião, fazem parte de uma religião, mudam a forma de falar, mudam a forma de vestir, tornam-se às vezes exímios leitores da palavra de Deus, mas sente um vazio tremendo na sua alma, porque a religião na qual ele colocou a sua esperança não tem dado esperança para ele. Na época de João, quando o livro de Apocalipse foi escrito, a esperança das pessoas era Roma e o imperador. Eles colocavam toda a sua confiança e a sua esperança de que Roma ia trazer uma vida melhor, um futuro melhor, e que o imperador deveria ser adorado como Deus, e assim ter a sua esperança. E não é assim hoje? Quantos de nós, e vamos ser sinceros, temos colocado a nossa esperança na nossa nação? Temos colocado a nossa esperança em nossos políticos? Temos colocado a esperança naquele que nós depositamos o nosso voto? E eles têm falhado conosco miseravelmente, porque nós estamos colocando a nossa esperança no lugar errado. Mas diante de todas essas verdades, a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, eu e você, cada um de nós, é a seguinte: o que é qualificado para que nós depositemos
a nossa esperança. Vou repetir. O que é qualificado para que eu e você depositemos a nossa esperança? De olho no texto que nós acabamos de ler, o primeiro ponto geral da nossa reflexão nessa noite: João vê um livro. João vê um livro. Note comigo o verso de número 1 que diz assim para nós: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Todos vocês bem sabem, e é conhecimento de todos, que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 96 depois de Cristo. E nesse período, todos os apóstolos de Jesus, todos os apóstolos do nosso Senhor Jesus já estavam mortos, e mortos por meio do martírio. A única testemunha viva do nosso Senhor, a única testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus fez e realizou, era João. E na tentativa de calar a última testemunha de Jesus, o apóstolo João, o imperador Domiciano pegou João e colocou na ilha prisão chamada Patmos, para tentar calar a voz do último apóstolo de Jesus. E ali naquele lugar de dificuldade, Michele, naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, João ouve uma voz. E a voz diz assim para ele: sobe para cá, que eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. E João sobe, mas sobe em espírito, e começa a contemplar a visão do céu, do trono de Deus. E Deus está no céu, no seu trono, segurando um livro. E aqui nós já tiramos a primeira lição nessa noite. Independente daquilo que estiver acontecendo na terra, independente das loucuras que nós estivermos enxergando, independente do turbilhão que tiver à nossa volta, Deus está no controle de todas as coisas. A história está nas mãos de Deus. E ali João vê um livro na mão de Deus. E precisamos perguntar: que livro é esse? Seria esse, meu caro Sandro, o livro da vida? Seria esse, meu caro Roberto, o livro do Cordeiro? Mas nós precisamos entender nessa noite que esse livro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, são os decretos de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia e o seu juízo. E João vê na mão daquele homem, na mão de Deus, melhor dizendo, o livro da história. Isso mostra para nós também que a história tem sentido, que a história não está ao léu, a nossa vida não está à torto direito, a nossa vida não está jogada ao vento, a nossa vida não está solta pelo ar, mas há alguém que sustenta a nossa vida, alguém que tem um propósito para a nossa vida, alguém que tem uma direção para a nossa vida. E o texto está dizendo para nós que o Pai segura a história, os seus propósitos, os seus desígnios em suas mãos. Sabe por quê? Porque os gregos diziam que a história era cíclica, ou seja, a história ficava dando volta. Todas as coisas que aconteceram há muito tempo atrás se repetiriam novamente. Os ateus, os existencialistas, vão dizer que a história não faz sentido algum. É simplesmente um viver, é simplesmente um morrer, algo que não traz sentido nenhum para a nossa história. Mas olhar para o trono de Deus e ver Deus segurando o livro da história mostra para nós que a história tem sentido sim, que a história tem propósito sim. Mas eu pergunto para você, o texto vai dizer para nós que esse livro está selado por dentro e por fora. Mas por que esse livro dos propósitos de Deus está selado? Por que ele não se abre e tudo aquilo que Deus preparou para nós, tudo aquilo que Deus prometeu para nós, não acontece? Sabe por que não acontece?
Porque não há nada no mundo, em nome de Jesus, gravem isso, não há nada no mundo, na nossa existência, pior do que o pecado. Sabe, Satanás, com todos os seus ardis, Roberto, não pode nos separar de Deus. Sabe, pastor Gilberto, o mundo, com todas as suas seduções, com todas as suas sugestões, não pode nos separar de Deus. Sabe, a morte, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja de encarar, por mais difícil que ela seja de experimentar, ela não pode nos separar de Deus. Mas a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. E esse livro está fechado por causa do pecado. E enquanto o problema do pecado não ser resolvido, esse livro não pode ser aberto. Vamos chegar para perto aqui. Você acha que o problema é educação? Você acha que o problema é política? Você acha que o problema é má administração? O problema do mundo se chama pecado. Enquanto o pecado não for resolvido, o livro dos propósitos de Deus para a nossa vida não pode ser aberto. Mas note comigo que o primeiro ponto que nós observamos, nós notamos que João vê um livro na mão direita de Deus. Mas a segunda coisa, o segundo ponto da nossa reflexão é que João agora, nos versos 2 e no verso 3, ele não vai ver só um livro, mas ele agora vê um anjo forte. Observe comigo o verso 2 e o verso 3. Diz assim para nós: vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Se você observar comigo, a visão de João muda consideravelmente. Os seus olhos estavam voltados, inclinados para o trono de Deus, para aquele que estava sentado no trono e para o livro que estava na mão de Deus. Só que agora João observa, ele vê um anjo que faz uma declaração bombástica diante de todos, que dá uma declaração diante de todos os céus, diante de toda a corte celeste. Ele diz assim: quem é digno? Quem é capaz? Quem é qualificado de tomar o livro e romper os seus 7 selos? E essa pergunta do anjo deixa todo mundo de forma surpreendida. Sabe por quê? Porque esse digno, esse qualificado, melhor dizendo, para resolver o problema do pecado, Joel, ele é buscado no céu, porque o anjo grita: quem é digno? No céu. E no céu, ao se procurar, ao se verificar, ao se averiguar quem seria digno, ninguém foi achado digno. Mas você pergunta: mas no céu, William? No céu está Miguel, no céu está Gabriel, no céu estão os santos glorificados, mas ninguém é digno de abrir o livro. Mas essa pergunta enigmática do anjo, ela não só ecoa pelos céus, ela ecoa também sobre a terra. E o anjo pergunta na terra: quem é digno? E aqui na terra estão os políticos, aqui na terra estão os governantes, aqui na terra estão aqueles que têm o poder, que detêm a autoridade, mas ninguém é achado digno de resolver o problema do pecado, de trazer salvação, porque o homem, ele tem buscado salvação na ciência, tem investido na ciência, tem se dedicado ao desenvolvimento da ciência, mas isso não tem trazido
salvação para a humanidade. O homem também tem se dedicado na política, mas a política não tem trazido salvação. Ele tem se dedicado à moralidade. Vamos fazer o seguinte: vamos viver todos de forma moral, ética, de forma bonita, todo mundo se tratando bem, mas o homem não consegue. Ele tem tentado se salvar por meio da religião, e a religião não tem trazido salvação. Então o digno, ele não é encontrado, pastor Gilberto, nem no céu e muito menos na terra. Mas essa voz que ecoou no céu, essa voz que ecoou sobre a terra, ela agora ecoa no inferno. E ali, debaixo da terra, ninguém, meus irmãos, é achado digno de resolver o problema do pecado. E sabe o que há? Sabe o que mostra para nós o verso 2 e o verso 3 do nosso texto? Um silêncio. Um silêncio que grita mais nos nossos ouvidos do que o ruído da tempestade. Porque ninguém foi achado digno. E o silêncio de todos mostra sua incapacidade de nos trazer esperança e de resolver o problema do pecado. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão: observem comigo que se o digno não é encontrado, o qualificado não é encontrado, nem no céu, nem sobre a terra, nem no inferno, isso traz implicações, isso traz consequências. E a primeira consequência que traz é o choro. Observe o verso 4 comigo, por favor, de novo. Porque o verso 4 diz assim para nós: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Se você olhar com qualquer simplicidade para esse texto, a gente logo se pergunta, Bia, por que João chora? Por que João está chorando? Porque a falta do digno leva João às lágrimas, ao choro de angústia, ao choro de dor. E algumas traduções vai dizer que João soluçava. Sabe por quê? Porque toda a sua esperança, toda a esperança do apóstolo João tinha acabado. Tudo aquilo que ele ouviu durante 3 anos e meio de Jesus, todas aquelas palavras maravilhosas, e nós acompanhamos algumas delas aqui hoje pela manhã no Sermão do Monte, todas aquelas palavras doces, todas aquelas palavras que entravam como vida no coração daqueles que ouviam, estavam indo por água abaixo. A esperança acabou. A esperança acabou porque a morte continuaria sobre a humanidade. Todas as pessoas continuariam a morrer. A esperança acabou porque a natureza continuaria contida por causa do pecado. A esperança acabou porque a dor, a luta, o sofrimento continuariam para sempre. E por causa disso João chora. Imagina comigo, Joel, você dedicar toda a sua vida para algo e de repente tudo aquilo ruir, porque ninguém foi achado digno. E João chora. Mas o choro de João é o nosso choro, é o meu choro, é o meu choro, é o seu choro, melhor dizendo. Sabe por quê? A gente chora quando a gente se pergunta: o que vai ser do amanhã? A gente se angustia quando a gente se pergunta: será que vai ter salvação para os meus filhos? A gente chora e a gente se angustia quando a gente se pergunta: será que vai ter solução para a minha família? A gente chora. E assim como João
se angustia quando a gente se pergunta: meu Deus, o que vai ser da minha vida sem esperança? Mas em meio a esse choro que você sente, que muitas das vezes eu sinto, há esperança. Há esperança para nós. Porque João não só vê o livro, João não só vê um anjo, mas João agora vê aquele que é digno, aquele que verdadeiramente é digno. Note comigo o verso 5, por favor, que vai dizer assim para nós: então, um dos anciãos me disse, preste atenção, alguém chamou a atenção de João, alguém de certa forma o sacudiu e disse assim: não chores, João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir os livros. Esse ancião chega para João e traz para ele esperança, mostra para ele que tudo aquilo que ele tinha ouvido de Jesus ainda pode acontecer, que as promessas que Jesus fez para ele se cumpririam em sua vida. Há esperança. E que promessa Jesus fez para João? Jesus chegou para João e disse assim: ei, vocês estão tristes porque eu estou partindo? Mas eu vou preparar lugar para vocês. Você está triste porque eu estou indo, João? Mas eu vou, mas estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Você está triste, João, você está inconsolável, mas não fique assim, João, porque eu vou, Roberto, mas envio o Consolador, que estará ao seu lado. Você está triste, João, entendam isso em nome de Jesus. Você está desesperado, mas eu deixo a promessa, João, de que eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Independente do seu sofrimento, independente da sua dor, independente do seu luto, Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E por haver alguém que é digno, essas promessas de fato vão se cumprir. E o texto vai dizer que esse que é digno, ele venceu. Mas nós também precisamos perguntar para esse mesmo texto: por que afinal ele é digno? O que há nele que o torna digno? O que há nele que o torna capaz de fazer que os propósitos, os decretos, a vontade de Deus se cumpra para o homem? O que há nesse digno de tão especial? Acompanhe comigo o verso 6, por favor. E o verso 6 vai dizer assim para nós: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E a gente precisa se perguntar: por que Jesus é digno? E o texto vai começar dizendo para nós que ele é digno porque ele é o descendente prometido. Lembram vocês que quando Eva e também Adão caíram no paraíso, Deus deixou uma promessa: do descendente dela virá alguém que pisará a sua cabeça. E dali, depois daquela promessa, Satanás tentou de todas as formas impedir que esse descendente viesse ao mundo. Fez os patriarcas tropeçarem, fez os reis tropeçarem, fez os profetas tropeçarem, e a sua última tentativa, o seu último arrojo, ele fez que todas as crianças nascidas na época do rei Herodes fossem mortas. Mas mesmo assim, o digno nasceu, o digno veio ao mundo. Ele é o digno porque ele é aquele que foi
prometido. Mas ele é digno também, porque ele é o sacrifício perfeito. Volte comigo na história, por favor. Ele é o sacrifício perfeito. Gênesis capítulo 22. O texto vai mostrar para nós que Abraão, angustiado, recebe de Deus uma palavra que diz que ele deveria sacrificar o seu filho. E ali, triste, mas fiel a Deus, chegando ao ponto de quase sacrificar o seu filho, do lado de Abraão aparece um cordeiro, que era suficiente para substituir, gravem comigo, uma pessoa. Depois disso, Êxodo capítulo 2, verso 3, vai dizer para nós que chegou a festa da Páscoa, e era necessário que se matasse um cordeiro, e manchassem ou se passassem o sangue nos umbrais da porta, e mostrou para nós que esse cordeiro era suficiente para uma família. E avança a história da revelação de Deus, e mostra para nós em Isaías capítulo 53, que esse digno, Michele, é suficiente para uma nação, de carregar os pecados de toda uma nação. Sandro, vira-se as páginas do Novo Testamento, e de repente vê-se um homem, um carpinteiro simples, sem nenhuma condição de ser o Salvador aos olhos humanos. E quando ele caminhava, João, que era o seu precursor, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que foi suficiente para uma pessoa, aquele cordeiro que foi suficiente para uma família, aquele cordeiro que foi suficiente para uma nação, ele agora é suficiente para toda a humanidade. Então há esperança, há salvação, porque o cordeiro venceu. Porque o cordeiro venceu e ele é digno. Mas ele é digno também porque ele sabe de todas as coisas. O texto vai dizer para nós que ele tem 7 olhos. E 7 no Apocalipse dá a ideia de completude, não de perfeição, mas de completude. E se ele tem 7 olhos, ele vê, ele conhece todas as coisas. Jesus está aqui, amém? Ele está andando nesse lugar. E ele está dizendo para nós: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço aquilo que você fez e ninguém sabe. Eu conheço aquilo que você está fazendo e ninguém ainda descobriu. Mas eu também conheço a sua dor. Eu conheço a sua angústia. Eu conheço o seu choro. Eu conheço o seu lamento. Eu conheço todas as madrugadas que você se pranteia diante de mim. Eu conheço e eu sei que você talvez tentou tirar a sua vida nesse dia. Eu conheço que você talvez veio nesse culto para tentar ouvir uma palavra de Deus e assim mudar a sua história. Ele é digno porque ele nos conhece. Ele consegue ver o que ninguém vê. Ele consegue ver aquilo que o homem não vê. Ele consegue ver o nosso coração, ele consegue ver a nossa angústia, ele consegue ver a nossa tristeza. E por isso ele é digno, porque ele não só vê, mas ele prometeu que ia enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso que ele é digno. Mas ele também é digno porque ele sabe, não só sabe de todas as coisas, não só porque ele te conhece, mas porque ele venceu. O texto vai dizer para nós que o cordeiro apareceu como alguém que tinha sido morto, alguém que tinha sido assassinado. E engraçado de tudo é que ele venceu depois que foi morto. É que ele venceu na sua derrota. Satanás, os demônios, depois de tudo aquilo que eles arquitetaram com os fariseus, e nós estamos vendo isso na EBD, com os escribas, com os herodianos, tudo aquilo que eles traçaram para tentar ou pensar que tinham derrotado Jesus na cruz, essa cruz
foi a vitória do nosso Senhor Jesus. Na sua morte Ele alcançou vitória. Na sua morte Ele alcançou o nosso triunfo. Na sua morte Ele alcançou a capacidade de todos nós nessa noite colocarmos a esperança nele. E quais são as implicações, meus irmãos, de Jesus ser o digno, de Jesus estar sentado no trono, de Jesus estar governando a história? Quais são as implicações para as nossas vidas? Preste atenção nisso, isso é muito sério, gente. Isso deve nos levar a orar de forma confiante. Olha o verso 8 comigo, por favor. Diz assim para nós: e quando ele pegou o livro, a autoridade, o poder, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são o quê? As orações de quem? Dos santos. Então faz sentido orar, Sandro. Faz sentido buscar a Deus, Roberto. Faz sentido a gente trazer os nossos pedidos de oração aqui, porque tem alguém que está governando todo o universo e ouve as nossas orações, que sobem como Ele, como um aroma suave, como um incenso. Então nós temos esperança, faz sentido. Jesus está no controle de todas as coisas, deve nos levar à evangelização de forma fervorosa, porque o verso 9 vai dizer assim para nós: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Há sentido você bater na porta do seu vizinho e chamar ele para o culto. Há sentido de você mandar uma mensagem para o seu colega de trabalho para ele vir no culto. Há sentido de você ligar para alguém e chamá-lo para vir para a igreja. Há sentido de você distribuir aquilo que muitas pessoas parecem que é simples, um folheto. Sabe por quê? Gente, preste atenção nesse texto. Jesus não possibilitou, isso é fantástico. Jesus não possibilitou a salvação das pessoas. Ele realizou, porque o texto diz que ele não fez um empréstimo, ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Sabe o que essas pessoas só estão esperando? Eu e você levarmos a mensagem do Evangelho, porque elas já foram compradas, elas precisam ouvir. Mas não somente isso, as consequências, as implicações de Jesus estar no trono e ser a nossa esperança, deve nos levar a tomar posse da nossa posição espiritual. Porque o texto vai dizer para nós, no verso 10, que Ele nos constituiu. Não foi algo que nós conquistamos, já, com o nosso esforço. Algo que nós conquistamos com a nossa dedicação. Algo que nós conquistamos depois de suar muito, depois de jejuar muito, depois de se dar demais. O texto vai dizer para nós, Luana, que Ele nos constituiu, Ele nos transformou, primeira coisa, em reino. Jesus vai dizer nos evangelhos que o reino de Deus está onde? Em nós. Bem-aventurados serão? Não. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais não será o reino de Deus. Aonde você vai, meu irmão, você carrega o reino de Deus com você. Aonde você pisa, você carrega o reino de Deus com você. Aonde você vai, a palavra de Deus vai dizer que você exala o perfume de quem? Daquele que é digno. Mas não somente isso, Ele nos constituiu reino e também sacerdote. Você não precisa de alguém para você se chegar a Deus.
Você não precisa de um homem para te levar até Deus. Você não precisa de sacrifícios de animais para te levar até Deus. Você, hoje, em qualquer lugar, seja no seu escritório, seja na igreja, seja atrás de uma enxada, você tem a capacidade de entrar na sala do trono de Deus. Porque Ele transformou você em sacerdote. E sacerdote era a capacidade de levar a glória de Deus. Mas não só isso, eu quero focar com vocês. Preste bem atenção nisso. Nós somos capacitados a levar esperança. Como sacerdotes, nós somos capacitados a levar esperança. Nunca houve um tempo, meus irmãos, que as pessoas ao redor de nós olhassem tanto para nós. Porque Ele quer te ver quando você perde alguém. Ele quer te ver quando você é ofendido. Ele quer te ver quando nada dá certo na sua vida. Sabe por causa de que Ele pergunta, onde está a esperança desse cristão? Onde está? E esse texto mostra para nós que a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está em instituições. A nossa esperança está naquele que é digno. Convido o ministério que vem à frente. Eu não sei, você que está em casa, já coloque seus pedidos de oração, por favor. Não faço a mínima ideia de como você entrou aqui nessa noite. Talvez quebrado, talvez desesperançado, talvez imaginando que a sua vida não tenha sentido ou propósito. Mas eu quero dizer para você que Jesus está reinando. E a sua vida tem sentido, sim. A sua vida tem significado, sim. Há esperança, sim. Mas eu quero dizer para você, de forma sincera, com toda pureza de alma, se você não tiver Jesus, que esperança você vai ter? Onde você vai colocar a sua esperança? Nessa noite, você tem a oportunidade de ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não estou perguntando se um dia você levantou a mão, não estou perguntando se um dia você foi à frente. Eu estou te chamando hoje para reconhecer que você é necessitado, que você é pecador e que o digno está diante dos seus olhos. Não deixe essa oportunidade passar. E que todos nós, nessa noite, independente daquilo que nós estivermos vivendo, possamos colocar a nossa esperança naquele que é digno. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por ser o digno. Obrigado por ser aquele, ó Pai, no qual nós podemos, ó Pai, colocar a nossa esperança. Jesus venceu a morte. Jesus não está numa manjedoura. Jesus não está numa cruz. Jesus não está num túmulo. Mas Jesus está sentado no trono que rege esse universo. Então, independente se a morte vier, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Independente se a morte vier à minha vida ou a algum dos meus familiares, eu sei que eles vão reinar com Cristo. Muito obrigado, Jesus, por ser a nossa esperança. E se há alguém aqui, ou se há alguém em casa, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ele possa se reconhecer, Pai, como indigno, como pecador, como necessitado da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus.